Em comemoração ao Dia Internacional de Conscientização ao Autismo, a nossa equipe visitou a APAE de Barueri para conhecer um pouco mais sobre o projeto Crescer. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barueri, a APAE, tem um projeto especial para tratar as pessoas com autismo. O objetivo principal é deixá-los o mais independente possível. Da etapa Crescer, a gente tem o objetivo geral de independência e autonomia, né? Às vezes, talvez eles nunca sejam totalmente independentes ou totalmente autônomos, né? Mas a gente tenta favorecer esse processo, né? A APAE atende hoje 38 autistas com idades entre 3 e 21 anos. As aulas acontecem uma vez por semana e duram 1 hora e 40 minutos. São 3 etapas de tratamento, já que os autistas têm 3 principais problemas: a socialização, a comunicação e o comportamento, a chamada tríade do autismo. Às vezes a criança não fala, ou às vezes a criança fala e tem uma fala fora de contexto. Então a gente faz uma avaliação específica. Para cada tipo de alteração a gente tem uma abordagem, né? Do comportamento também, é muito variado o comportamento dele. Às vezes o comportamento dele é repetitivo, ele é muito restritivo no comportamento, ele só quer fazer uma coisa e a gente tenta ampliar isso para ele. Então um trabalho muito focado com a psicologia, dá um suporte para a gente, para a equipe interdisciplinar. E um trabalho também, e uma dificuldade que eles têm de interação social. Eles acabam se isolando, é difícil reconhecer o colega que eles estão no atendimento, reconhecer o terapeuta, eles tendem a se isolar, não faz muito contato ocular, né? Então a gente tem que sempre incentivar esse contato, a interação, identificar os colegas do grupo, né? Os terapeutas. Os planejamentos são individuais e a presença da família é indispensável. E a gente recebe aqui no estúdio do TJ Alfa a Rosiane Borsato, ela é psicóloga da APAE Barueri. Boa noite, Rosiane. Boa noite. Rosiane, como que a gente detecta uma criança com autismo? Então, uma criança com autismo, na verdade o autismo o que é? Né? Ele é um transtorno, atualmente ele é considerado um transtorno do desenvolvimento, né, que afeta principalmente a área da comunicação, da interação social e o comportamento. Geralmente eles têm um comportamento estereotipado, um comportamento ritualizado. Então, uma das formas da gente observar, né, é a questão, principalmente por volta de 1 ano, quando a criança começa a emitir suas primeiras palavras, né, geralmente uma criança que tem o autismo, ela vai ter mais dificuldades em relação, né, a essa comunicação. Né, a questão social, o olhar, né, geralmente o autista ele não olha diretamente nos olhos, ele tem um pouco mais de dificuldade, geralmente em festinhas de criança ele se recua. É uma criança que tem muita dificuldade de lidar com as mudanças do cotidiano. Vive no né? mundo próprio. Exatamente. Né? Importante lembrar que assim, cada autista é um. Né? Cada um vem de uma realidade, apesar de terem características que se repetem, mas cada autista é uma pessoa individual. E Rosiane, como a família deve proceder quando tem uma criança autista? Então, a primeira coisa, eu acho que assim, o diagnóstico do autismo é um diagnóstico muito difícil. Né? Então, acho que a primeira coisa é procurar orientação com o pediatra que acompanha essa criança. Eu acho que o pediatra pode orientar essa família a procurar um neuropediatra, né? E o diagnóstico ele é sempre multidisciplinar. Então, um psicólogo, um fonoaudiólogo que possa estar orientando essa família, ou mesmo procurando, que nem aqui no nosso município nós temos a APAE, né? E a gente desenvolve um projeto que é específico para essa população. E qual o projeto que vocês desempenham lá, que vocês têm? Inclusive, você tem um projeto, até que a gente falou na matéria, Projeto Crescer. Fala um pouquinho para a gente desse. Então, o Projeto Crescer da APAE Barueri, ele atende especificamente as crianças que tenham a deficiência mental e o autismo associado, porque 80% dos casos de autismo tem a deficiência intelectual associada aí. Né? Então, esse projeto ele acontece hoje, nós temos 38 crianças com a previsão para que nesse ano a gente possa dobrar esse número, né? E ele atende crianças de 3 a 21 anos de idade e também é uma equipe multidisciplinar. O nosso objetivo é melhorar a tríade do autismo, a comunicação, a socialização e os comportamentos. E objetivando, claro, maior que isso, é a questão da independência e da autonomia. Quando a gente fala de autismo, a gente tem um número grande de pessoas portadoras de autismo aqui no Brasil, né? Então, estatisticamente, eles falam que hoje no Brasil 1 milhão de pessoas têm aí o autismo. E o governo olha bem para essas pessoas? Acho que muita coisa já tem avançado nesse sentido, né? O governo estadual, por exemplo, ele fornece um subsídio
para as famílias, né, em busca aí de um tratamento mais adequado para essas pessoas, né? Então, esse dinheiro não vai para as famílias, mas sim para a instituição em que eles, que possa comprovar que realmente eles fazem um trabalho de independência aí para essas pessoas. E a APAE é uma dessas instituições, inclusive, que faz um trabalho muito bonito. Inclusive, você está há muito tempo na APAE. Eu queria até que você contasse um pouquinho da história da APAE aqui de Barueri, para quem está assistindo a gente. Então, a APAE de Barueri, ela nasceu, né, no ano de 1996 e, na época, foi feito um censo em parceria com o Exército e nós detectamos que aqui no município, né, as crianças com deficiência, elas tinham que se locomover para os municípios vizinhos para receber a estimulação essencial. Então, nós começamos bem pequenininho e o projeto inicial foi de estimulação. Então, nós atendíamos crianças com deficiência intelectual de 0 a 6 anos de idade, né? E aí, conforme a nossa população foi crescendo e a demanda também foi aumentando muito no município, então, em 98, nós começamos o Projeto Criança, cujo objetivo é a inclusão educacional dos portadores de deficiência. E, em 99, uma população foi se diferenciando, que são os autistas, pela complexidade, né, dos comportamentos, da questão da comunicação. Então, nós desenvolvemos um projeto que abranja, né, que possa contemplar tudo que um autista realmente precisa. Para uma família que está assistindo a gente, o que a pessoa tem que detectar, tem que ficar de olho assim para saber se a criança tem ou não autismo? Então, acho que os primeiros sintomas, né, a questão da socialização, como eu falei, né, essa questão do olhar, eu acho que é muito importante, né, o autista geralmente ele olha através, a questão da comunicação, muitos falam, mas é uma fala muito robotizada, uma fala muito repetitiva, acho que essa questão é bem importante. E a questão dos comportamentos, né? Geralmente aquilo que pode parecer uma birra, na verdade pode estar indicando aí uma grande desorganização. Queria agradecer a sua presença aqui no Dia Internacional do Autismo. Muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo trabalho que você faz. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Obrigado. E no próximo bloco você confere como foi o baile de aniversário da cidade de Barueri. Até já!